Então, vamos lá. Está iniciando a gravação com autorização dos presentes, ok? Vamos lá. Então essa reunião ela foi solicitada pela Adelita, que é a nossa referência aqui do Ministério da Saúde do programa, para uma conversa entre os tutores do programa Mais Médicos e a IMEC, a Catiusca, para a gente, como é que eu vou dizer, alinhar, né, algumas as nossas atividades em função de novas orientações em relação aos fluxos de informação. Então, eu vou projetar aqui o documento que a Adelita repassou agora há pouco sobre o fluxo de informações. Adelita, tudo com você. Obrigada pela reunião. Obrigada também. É bom encontrar vocês. Faz tempo que eu não vi a professora Ana e o Arlindo. Primeiramente, falar que eu não fui embora. Eu só saí do grupo. Ficou até engraçada aquela situação, né, Kátia? Mas, enfim, primeiro eu queria falar para vocês sobre essa saída do grupo, né? Não é nada em particular com nenhum de vocês, nem muito menos com o Estado de Vitória, mas com as orientações que foram passadas a todas as pessoas. Como diz o bom ditado, até para construir um processo de trabalho um tanto mais qualificado que só troca de mensagens pelo telefone, né? E aí, pensando nisso, conversei com a Kátia, e ela também me colocou e esclareceu algumas coisas em relação aos fluxos, das dúvidas, né? Que isso que é o objetivo maior meu de estar conversando com vocês, tutores só, e não com os supervisores inicialmente, para a gente tentar fazer um fluxo onde a informação seja mais qualificada, tanto para o supervisor quanto para o médico, tanto quanto para o meu processo de trabalho, né? A Kátia me explicou sobre essa organização que já existia, né, entre o supervisor, os tutores, até chegar na IMEC ou na referência, né? E, enfim, a gente foi sempre conversando, eu fui atendendo todas as demandas, né? Não é questão que a gente está mudando isso. Por isso que eu iniciei falando, gente, eu estou aqui, eu não saí, né? A gente continua atendendo todas as demandas dos supervisores que vêm, só que a gente precisa qualificar um pouco essas informações que eu passo, e passo para o médico, e passo para os supervisores também. E aí, nesse sentido, eu tentei elaborar um fluxo bem simples e bem coeso e prático, que a gente possa conversar com vocês, tutores, e depois vocês repassarem para o supervisor. E se vocês acharem ainda necessário que aconteça uma reunião minha com os supervisores para, né, tentar explicar, caso fique alguma dúvida nesse fluxo, eu também me coloco à disposição. Então, assim, eu tentei trazer a maioria das demandas que vem para a referência regionalizada, né? E como que a gente trata essa demanda. E aí, no meio do que eu vou falando, eu tenho alguns comentários. Um dos pontos eu queria que realmente assim, vocês pudessem contribuir, porque é um assunto que é muito difícil de tratar com o gestor e às vezes dá um feedback para o supervisor. Mas eu também queria a contribuição de vocês do que os supervisores passam para vocês, no caso, né? Então, assim, a contrapartida municipal, eu já tinha colocado lá no grupo, né, que trouxesse para mim essa demanda, né? Só que às vezes a demanda chega assim, tá com a contrapartida atrasada. Mas aí qual é o mês, como é que trata? Por quê? A contrapartida, inicialmente, eu faço uma conversa e pego um prazo para que o gestor pague. Mas se ele não cumprir com isso, aí a gente vai para a abertura do processo administrativo, o ofício, e vai seguindo. Então, se eu tiver um e-mail já formalizado, já me ajuda nesse processo todo e acaba sendo uma prova, né, como gestor, e para também devolver ao médico esse feedback de forma assim mais qualificada, mais significante do que uma troca de mensagem do WhatsApp. Então, eu deixei a orientação e o que o supervisor tem que orientar o seu médico nesse sentido. Então, está devendo contrapartida? Qual é o mês ou os meses e mandar pelo e-mail, tá? A Bolsa Formação, também deixei 2 e-mails em que o médico ele pode resolver sozinho. Uma coisa que eu estava conversando com a Tati, a Arlindo, a professora Ana, os médicos
eles também, eu acho que eles levam demandas que nem era para o supervisor estar resolvendo, nem era. São coisas que eles podem resolver lá no seu território, mas trazem para a gente resolver. Então, esses e-mails que já são específicos para o tratar do assunto, por exemplo, Bolsa Formação, a ajuda de custo de deslocamento, perdão, que é o segundo tópico aí, né? Já existe um e-mail que ele pode mandar diretamente. Não precisa passar para vocês, não precisa passar para mim. Eu coloco sempre o meu e-mail para que eu possa acompanhar o processo, né? E às vezes os nossos setores, eles escrevem, como é que eu vou falar? De uma forma administrativa, é um pouco difícil do médico entender, e aí é onde eu consigo, às vezes, ajudar o médico a esclarecer, não, doutor, é isso que eles estão falando, eles não estão falando isso, eles estão falando isso. Então, eu sempre coloco o meu e-mail para me colocar em cópia, para que eu possa ajudar o médico no entendimento. Então, o Bolsa, a ajuda de custo de deslocamento e instalação tem um e-mail e a gente sempre coloca. Deixei a orientaçãozinha que aí, inclusive, o supervisor, se ele quiser pegar esse informe e colar e dar essa orientação para o seu supervisionado, ele também pode fazer. Então, escrevi de uma forma bem casual, assim, para que ele entenda. O auxílio de transporte em áreas de difícil acesso, ele requer um pouco mais de informações para. Por quê? Não é que eu estou sendo chata, gente, mas assim, eu já fiz algumas conversas com os gestores municipais e quando eu fui conversando, a realidade era outra do que o supervisionado passa para o supervisor. Ou a gente tem poucas informações para ir lá com o município e fazer essa tratativa. Então, eu já também descrevi o que eu preciso para fazer essa conversa. Né? Já o supervisor demandar direto para mim ou pedir para o médico já responder. Então, também deixei tudo certo. Licença maternidade, todas as dúvidas. Já tinha também colocado isso para vocês, que são vários esclarecimentos. A entrada no NFS, formulário para prorrogar os 2 meses. Aí, se for deferido, se for indeferido. Então, fiquei com essa responsabilidade que realmente é nova, e é só encaminhar e-mail, e aí eu encaminho todo o formulário, tudo bonitinho para o médico, para a médica, né, no caso, fazer essa tratativa. Cancelamento de matrícula da especialização para quem obtém o título, também deixei o e-mail, e o meu também, e a orientação embaixo do que fazer. Coloquei as licenças orientativas também para não esquecer. Licença paternidade 20 dias corrido, o que o médico vai fazer, o que o município faz, que são sempre dúvidas. A licença de casamento, que a gente não tem preocupação, e o luto que eventualmente aparece, né? Que são 8 dias corridos para os dependentes legais colocados aqui. E tem alguns processos de redução de carga horária, porque a gente tem legislação para aqueles, por exemplo, pais que têm filhos autistas ou que estão em algum tratamento de saúde, portador de necessidade especial, e aí eu estou pegando o processo e encaminhando também para a ciência do tutor, perdão, do supervisor, que esse médico ele vai ter uma redução de até 2 horas, até 6 horas na semana. Mas isso tudo depende de um parecer, né? Estou dando um exemplo, 6 horas na semana, para que daí, né, o supervisor também fique de acordo com essa jornada de trabalho reduzida do médico. As ofertas educacionais, eu deixei em vermelho, porque eu estou falando com a Cátia, a gente tem uma mudança já, só que não teve um comunicado oficial, que é na questão de que o médico não vai mais precisar ficar mandando aqueles certificados dos cursos. Né? Isso já foi informado para Brasília no início do ano, mas a gente estava esperando um comunicado oficial. Eu vou verificar se esse comunicado vai sair. Se ele não sair, eu vou fazer a orientação aqui, e aí vocês podem já estar compartilhando essa informação para os médicos que não tem mais aquela necessidade daqueles cursos de curta duração, ficar lá salvando o certificado, mandar para o eixo informação. Então, eu estou só aguardando se vai ter esse comunicado, senão eu vou fechar esse fluxo e encaminhar para vocês com a orientação. Mas tendo comunicado também eu coloco. O processo de trabalho também vem sempre não é bem muita demanda, mas ela é bem recorrente.
É um problema meio crônico essa questão com os municípios, né? O que eu relacionei no processo de trabalho? Médico fora de equipe, ou seja, o médico está lá e nunca a equipe dele apareceu desde que ele foi homologado. Ou o médico está com a equipe incompleta. Número de atendimentos também, que está envolvido com a questão dele ter equipe, de ter uma OBS organizada, de entendimento do gestor sobre o que é saúde da família, e não um médico tocando ficha. E atendimento em zona rural e locais de difícil acesso. Essa questão do processo de trabalho, gente, para mim contribuir, eu preciso sempre que o supervisor me traga algumas clarezas, algumas situações que eu possa fazer a conversa com o município, porque às vezes o médico não me procura para falar isso. Geralmente eles falam para o supervisor: olha, eu estou sem um membro, ou nunca a minha equipe apareceu. E também eu queria falar de um trabalho que a gente está fazendo nesse sentido do processo de trabalho enquanto coordenação do Mais Médico. Vou explicar ela para vocês. O médico sem equipe, a gente consegue identificar, aliás, o médico fora de equipe ou irregular pelos cadastros do SINES, né? Então, a gente está fazendo um monitoramento, uma peneira, e está notificando os municípios para que em 60 dias eles organizem essa questão do médico e da sua equipe. E estamos aplicando advertência, penalidade, realocação dos profissionais. Isso é um movimento que já estamos, com o objetivo de tentar organizar, né, e deixar o objetivo do programa, que é ter um médico de saúde da família na sua função. Então, isso é uma situação que é meio nova para os municípios. A gente tem uma portaria finalmente específica de como deve ser o cadastro do Mais Médico, do Médicos pelo Brasil, no SINES, que, entre aspas, força o município a ter essa situação, além do cadastro organizado. E também o último edital que a gente fechou agora para adesão de novas vagas de reposição e renovação, já pedia o cadastro no SINES e o identificador nacional de equipe para que o médico já fique ligado a uma equipe de saúde da família. Então, se o município já não tivesse esse código, se ele já não tivesse essa equipe desocupada sem médico, ele já não conseguia a vaga. Então, assim, a gente está tentando, enquanto Ministério da Saúde, como é que eu vou falar, estreitar essa situação de ter o Mais Médico em palco para outras situações que não sejam o objetivo do programa. Tá? Eu sei que é um trabalho que está iniciando, que a gente vai ter ainda muita coisa para fazer, e talvez a gente não consiga resolver todos os problemas, mas é o primeiro passo para a gente dar uma apertada aí nos municípios. E aí era isso, assim, eu também deixei em azul que sempre que eu tiver uma comunicação com o supervisionado, eu vou estar colocando o supervisor em cópia e também posso copiar o tutor para que vocês tenham essa ciência. Se vocês acharem interessantes, tutores, mas para o supervisor, porque é ele que vai me trazer a demanda, eu tenho a obrigação de colocá-lo também em resposta, assim como eu faço pelo WhatsApp, né? Eu falo, hoje mesmo eu estava falando com a doutora Paula, aí conversamos e falei, doutora Paula, o retorno é esse, né? Onde com a doutora Andressa. Então, quando esse atendimento for via e-mail, eu vou estar copiando o supervisor também para que ele tenha um entendimento, né? Se for a situação resolvida e como se deu o desdobramento, tá bom? Aí agora eu queria que vocês pudessem contribuir, o que vocês acham desse processo, se tem alguma coisa que faltou colocar aí, outras situações possam aparecer, e aí, né, me façam o contato com o WhatsApp, a gente vai respondendo conforme vai acontecendo as coisas e vai se ajustando e renovando o que é necessário. A questão de atendimento, Adelita, sempre eles reclamam lá, tem um padrão nacional ou não? Você nem pode determinar isso, né? Porque assim, o pessoal, eles não pensam que quando você determina o número de atendimentos, você está limitando o médico a um tempo com esse paciente. Então, embora a gente já tenha falado, hoje mesmo eu recebi um documento de uma unidade básica que eles estão determinando o número de atendimento. É isso que eu estava falando com a Paula e já conversar com o Porto Velho. Então, sempre
o supervisor faz de atendimento, né? Tem um documento que a Paula me mandou. Aí eu fico munida da situação. Aí eu troco sempre uma ideia com o supervisor para entender que contexto o médico está, como é que a situação foi colocada. E nessa situação, assim, as duas médicas estão assumindo a vazão de outros 2 médicos, então estão digamos, com os atendimentos acima, porque eles estão cobrindo outros 2 médicos, né? Então, eu sempre faço uma troca, uma conversa em relação ao processo de trabalho, que eu não determinei muitas coisas aqui, como é que vocês podem ver, porque eu preciso de um diálogo com o supervisor. E aí é difícil falar ou delimitar, porque vai muito de como essa questão do processo de trabalho chega, né? O número de atendimentos, por exemplo, hoje, eu vou dar um exemplo da Paula, que foi de ontem, que eu e ela estávamos conversando. Ela tinha um documento, a gente conversou hoje, ela me explicou algumas situações. Eu já entendi que realmente Porto Velho eles estão com um número menor de médicos, porque teve alguns desligamentos voluntários e a gente colocou, mas isso não é o fato de que se coloque num documento exigindo que o médico atenda X pessoas, né? Então, nesse sentido aí que eu quero deixar claro que às vezes é difícil eu dar uma resposta muito curta, muito direta, até em grupo do WhatsApp, porque eu preciso saber um contexto inteiro. Às vezes é uma situação um pouco temporária, mas às vezes não é, e eles vão arrastar essa situação para muito tempo. É onde eu falei para vocês que, dependendo dessa situação, eu vou olhar o quê? Eu vou olhar SINES, eu vou olhar a equipe credenciada, aí, se for o caso, eu vou notificar o município. Então, assim, nesse processo de trabalho, o supervisor, ele me ajuda muito, mas eu preciso que ele traga as informações que contribuam de fato, não pode ser uma informação muito rasa, não sei se vocês estão me entendendo, né? O número de atendimentos é sempre muito fácil, mas, por exemplo, questões de assédio, questão de pressionar o médico, né, de entendimento do que é saúde da família. Então, geralmente, eu gosto de conversar com o supervisor e entender o contexto todo. Então, eu acho que o processo de trabalho, eu vou sempre querer conversar com o supervisor por telefone ou né, ligação do WhatsApp, o que for, para a gente entender o contexto melhor e eu tentar fazer uma entrada no município, uma ação e tentar mudar aquela realidade que o supervisionado trouxe para vocês, tá bom? Não sei se eu respondi tua pergunta, Arlindo. É porque lá na pós, eu estou lá na pós-graduação, né? Uhum. Os primeiros módulos é o que a gente tem mais conflito com isso. E eles orientam lá de 15 a 20 minutos. Eles orientam, né? Não falam. Aí eles brigam muito porque em alguns locais é 10, né? Outros locais não tem tempo, é só número. Aí eu acho que vai ter esse conflito quando entrar a gente de novo. Tá entrando novas pessoas, né? Aí, se tiver... Essa questão da questão de minutos, a professora pode me corrigir, existe alguns pareceres dos conselhos aí entre consulta de atenção básica, eu já li de 15 até 25 minutos. E o que eu sei, a maioria do estado e de município que eu já visitei, eles fazem 12 pessoas em cada período, certo? Dando aí um tempo de 20 minutos. Mas eles também deixam livre, por exemplo, para atendimentos que a gente sabe muito bem aqui, vamos pegar um exemplo que é muito clássico, que você não consegue fazer uma consulta de pré-natal em 20 minutos. Então, o médico ele tem essa autonomia de conversar lá com a recepção, ou em municípios que o agendamento já é disponível para o médico no seu próprio consultório, como por exemplo pelo ESUS, né? Ele consegue ele mesmo bloquear 1, 2, 3 horários. Então, município que é assim, gente, município que tem um entendimento melhor do que é a estratégia de saúde da família, do que é o atendimento do médico nesse sentido, eles dão mais liberdade para o médico. Agora, onde tem, desculpa, aqueles que são mais difíceis de entendimento, que o importante é ter um atendimento médico indiferente do que, aí eles delimitam mesmo, e aí é onde que a gente tem mais dificuldade de fazer essa sensibilização. Mas essa questão dos minutos, Arlindo, vem desses pareceres aí mesmo. Mas vocês, médicos, podem falar melhor do que eu, que isso não é uma lei instituída, né, professora? É um parecer, né? Na verdade, esse negócio tem uma raiz histórica, né? Na verdade, isso daí tem a ver com as glosas de consultas médicas que eram procedidas pelo antigo INAMPS, quando o atendimento ainda era atendimento, né, por produção.
do pessoal que era ligado ao INPS, INAMPS, etc., era feito por lá. Então, consultas com mais do que... Não, com menos de 15 minutos, elas eram glosadas, isto é, cortava, não podia. Então, por isso, daí que vem essa história de você ter 4 consultas por hora, no máximo 4 consultas por hora, mas isso daí nunca foi uma lei, assim. O próprio Conselho Federal de Medicina, em resolução há pouco tempo atrás, eu acho que no ano passado, eles discutiram isso de novo e mantiveram a autonomia do médico no sentido de definição do que é necessário para o atendimento de cada paciente em cada situação. Claro que você vai ter situações, por exemplo, primeira consulta de pré-natal é uma coisa muito mais demorada do que uma consulta de outro tipo, ou de acompanhamento, basicamente de dispensação de medicamentos. Né? São situações distintas e que, obviamente, tanto o profissional quanto a gestão da unidade precisam estar, digamos assim, ter bom senso no sentido de encaminhar essas questões. Mas isso daí sempre vai ser um conflito. E cada vez que a gente se aproxima de situações eleitorais, que é o que vai acontecer no ano que vem, essas coisas elas ficam mais acirradas, ficam mais aguçadas, porque, na verdade, o gestor municipal ele quer saber de atendimento da demanda, né? Tem que tocar a fila, digamos assim, tem que resolver esse problema no número de atendimentos. O resto não faz a menor diferença. Então, são questões importantes que eu acho que a gente tem que estar atento aí nessa história, mas que a gente mesmo... Qual é a orientação? Não há nenhum limite rígido em relação a isso. É uma necessidade de negociação entre o profissional, a equipe, né? Muito bem dito, bem lembrando isso, que sempre a equipe da Estratégia da Saúde da Família ela precisa estar também envolvida nesse processo de negociação, porque não adianta o médico tocar ficha e daí você não ter esse atendimento integralizado do ponto de vista da equipe como um todo. Acho que um pouco é isso aí. E aí, assim, a gente se depara com várias questões quando a gente vai perguntando, indo, aí você vê que o território não está organizado de forma correta, ou seja, pessoas a mais do que deveria ter, e isso acarreta um acúmulo de atendimentos. Aí depois você vê, não tem o enfermeiro, aí depois você vê o médico não participa desse processo, às vezes porque ele não quer, ou às vezes porque ele não é convidado, que também tem isso. Então, assim, discutir processo de trabalho com os municípios é bastante amplo. E a gente tem feito, sim, feito em vários espaços, feito com o COSEMES, feito com as regionais de saúde, a planificação também, mas, assim, é um calo ainda que a gente tem que superar, e é que eu falo, igual a professora também colocou, ano político é muito mais complicado, né? Mas em município menor, aonde não tem nenhum suporte hospitalar, é muito difícil você falar para a gestão que o médico ele está lá para fazer equipe de saúde da família, ele é estratégia, ele é prevenção, e não é o entendimento. E, assim, os perfis que a gente tem, sem julgar ninguém, mas o perfil dos nossos gestores, a maioria não tem nenhuma formação na área de saúde. Então, ele responde a outras questões que vão relacionar à questão dele, números, né? Então, assim, do que eu posso fazer enquanto referência, essa sensibilização, levar e dizer, e também tentar que nessa conversa não haja nenhum prejuízo para o médico, que não aconteça nenhuma represália, embora a gente sabe que eles façam ameaça, façam as coisas, mas a gente tem que dizer que a gente está aqui no território, está de olho nisso e que eles não têm essa competência toda não, enquanto gestão municipal. Então, esse é o trabalho que eu consigo fazer quando vocês trazem processo de trabalho. A gente não consegue resolver, por exemplo, contratações, mas a gente fica de olho. Aí a gente vai pelo lado de que, olha, se você não tiver com a sua equipe, você vai perder credenciamento. Então, como a gente tem acesso a essas outras informações, a gente usa de outras armas, digamos assim, para que convençam o gestor, né? E aí isso acaba atingindo todos os membros da equipe e, ocasionalmente, o médico do programa também, tá? Mas, assim, o que eu quis trazer na questão do processo de trabalho é que eu não consigo delimitar uma informação ou outra que se faça necessária do supervisor. Eu vou precisar da colaboração dele no sentido de ele me ajudar como que essa demanda foi traga pelo médico.
E às vezes também já utilizei assim, doutora, vamos então fazer assim, ó, me passa o contato desse médico, ou pede para o médico, que aí às vezes é o médico que está nessa interlocução e ele não fala tudo para o supervisor, então eu também me coloco à disposição sempre para conversar direto com o médico e tentar resolver lá o problema dele, que se relaciona à gestão, né? É nesse sentido. Os outros fluxos, não sei se a gente pode ir para os outros, ou vocês têm mais contribuição com o processo de trabalho, o que vocês acham disso? E até que ponto, né, o supervisor ele pode contribuir ou ele nem contribui, né? Eu acho que a demanda eu sei que ela é minha, a gente traz, né? Mas até que ponto o supervisor consegue contribuir, até onde ele deve, né, se envolver nessa questão do processo de trabalho, né? Porque a gente tem funções específicas, né? Cada um constrói um pedacinho dentro do que é o programa. Mas aí eu também queria entender um pouco dessa parte e o que né, a gente poderia estar construindo aqui de proposta, ou fica uma proposta que a gente sempre vai precisar de um diálogo um pouco mais aprofundado com o supervisor. Eu não sei se esse negócio os demais tutores têm essa mesma percepção. Assim, muitas vezes eu fico com a impressão que os supervisores meio que como não é bem um apoio, mas é tipo assim, um paizão que está ali, ou uma mãezona que está ali para dar suporte e para cuidar deles, né? Que, na verdade, não é esse o papel. Tudo bem que é papel do supervisor acompanhar as coisas todas, tentar intervir nesse processo de gestão do trabalho profissional, etc., medir relações conflituosas entre a equipe, principalmente entre a gestão e o profissional, essas coisas, mas não é papel do supervisor proteger o médico, principalmente quando o médico começa a dar umas derrapadas, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que traz, né, um processo antigo de sei lá, de experiências aí anteriores, traz uma carga de tipo assim, eu entro lá, vou atender meus pacientes, vou me embora e pronto, não estou nem aí, sabe? Ou vou chegar atrasado, ou vou fazer, não vou, simplesmente não dou as caras. Então, e busca no supervisor meio que um para-raio, digamos assim, uma cobertura para que esse médico continue fazendo exatamente do jeito que ele quer fazer e não dê nem as horas para a gestão. A gente sabe que não é esse o papel do supervisor, e isso é uma coisa que a gente tem conversado com os supervisores por aí afora. Eu acho que todo mundo sabe. Por outro lado, também a gente sabe que se não fosse o supervisor atuando nesse processo, a gente teria situações muito mais complicadas do ponto de vista de gestão e do ponto de vista de inserção dos profissionais dentro da atenção primária. Então, eu acho que o supervisor ele tem um papel extremamente importante nesse negócio. Uma coisa que a gente ainda não conversou, mas vai rolar daqui a pouco de novo, é o processo de avaliação do profissional, né? Então, daqui a pouquinho vai começar de novo a chamada dos supervisores para fazer a avaliação dos profissionais, dos gestores para fazer a avaliação dos profissionais, porque isso é uma coisa da lei do programa. Então, não é uma coisa que o supervisor ou que o gestor resolva que não vai fazer. De tempos em tempos, aqueles profissionais dentro daquele ciclo vão passar por processo de avaliação. E eu acho, se eu não estou enganada, esse negócio está para ser disparado aí pelo MEC no sentido do desenvolvimento dos processos de supervisão. A gente gostaria que a proposta de supervisão que foi elaborada pelo grupo de trabalho lá dentro do Ministério da Educação, que aquela proposta fosse implementada na sua totalidade. Mas, para que isso aconteça, há necessidade de retomada da supervisão, não todas as supervisões, mas do processo de supervisão envolvendo alguns momentos de supervisão presencial. Porque não há como você fazer uma avaliação com mais concretude em relação ao trabalho do profissional, sem conversar com o profissional lá no seu local de trabalho, sem conversar com a equipe, sem conversar com a gestão. Então, a gente sabe disso, né? E isso foi levado em consideração quando foi elaborada a proposta de avaliação
lá do Ministério da Educação. Essa proposta ela foi, digamos assim, enxugada para atender à legislação. Tem algumas questões ali, mas a gente sabe que, na verdade, esse processo de supervisão, nesse momento, está servindo meio que só para cumprir a lei. Ele não está servindo meio de subsídio mesmo para, tipo assim, esse cara aqui, ele precisa de maior apoio, maior suporte acadêmico, etc., etc., e precisa de um outro tipo de intervenção do ponto de vista formativo. Ou esse cara não serve, ele precisa ser deslocado para outro tipo de atividade. Não serve o programa. E isso estava previsto na proposta original de avaliação. E é uma necessidade tanto da gestão como do médico e da supervisão. Então, aí é só um lembrete para nós tutores, né, que daqui a pouco vai começar de novo o processo de avaliação. Outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte: está sendo costurado junto do CONASEMS, eu acho, do CONAS e do CONASEMS, uma sequência daquela avaliação que foi feita em relação ao censo das unidades básicas. Tá? Então, o censo ele foi universal, foi feito em todas as unidades. Agora vai entrar um tipo PEMAC, que foi realizado, fiz caseiras aí, mas vai acontecer, está sendo costurado isso para ser desencadeado ainda este ano, agora no segundo semestre. Então, é uma outra coisa que vai envolver os profissionais lá na atenção primária e seguramente vai envolver também a participação dos nossos supervisores nesse processo. Tá? A Unira, que vai participar, é uma das instituições aqui do Norte que vai coordenar esse processo de avaliação, vai coordenar aqui no Acre. Até a gente tem que depois conversar aí com a Arlindo, com a Jane, o pessoal aí da atenção primária, para ver quem é que vai ficar na frente disso, porque eu mesma já cansei. Tá? Então, um pouco é isso, as coisas que eu estou acompanhando por aí, que me chamaram para participar, que eu acho que a gente precisa ter mais ou menos um alinhamento entre nós aqui das conversas, para que depois não surjam, inclusive, ruídos por aí afora. Mas que o processo de avaliação vai ser desencadeado logo, logo, isso daí a gente tem que ficar atento, tá bom? Outra coisa que eu estou me lembrando aqui é o seguinte, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde receberam agora, através do edital da Lei do Mais Médicos para ampliação dos cursos de medicina no Brasil, proposta para a implantação de mais de 500 novos cursos de medicina no país, em lugares em que tem, assim, 5.000 habitantes, por exemplo. Tem proposta de implantação do curso de medicina em lugar assim, que tem uma unidade básica de saúde lá, só tocada por profissional do Mais Médicos, tá? Essa é a realidade e a situação atual. Então, obviamente, isso vai ocasionar uma pressão de demanda importante para cima dos profissionais, principalmente dos profissionais da atenção primária e dos médicos do programa Mais Médicos, para serem incorporados nesse processo ativo. Uma coisa que a gente também vai ter que ter umas conversas para ver como é que esse negócio vai ficar, porque não é possível que os profissionais mais médicos vão ser utilizados só como, digamos, mão de obra gratuita para as instituições privadas para o acompanhamento desse processo. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento aí nessa história. Tá bom? Eu fiquei muito assustada com o que eu vi por aí. Gente, vocês não acreditam. Se não estou enganada, professora, Alto Paraíso vai ter um curso de medicina, né? Proposta para um curso de medicina em Alto Paraíso. Uhum. Não sei se o Ministério da Saúde e o MEC vão autorizar isso, mas tem uma proposta. Eu acho que já autorizou. Não, ainda não. Está em processo, está em fase de avaliação. É que eu assim, fiquei chocada porque Alto Paraíso tem pouca população, né? Tem um lugar, se eu não me engano, tem um lugar lá no interior de Goiás, tá? No interior de Goiás, que eles propõem fazer a inserção dos alunos na atenção primária em Araras, São Paulo.
Eu acho que com teletransporte é possível, mas sem teletransporte não vai ter como, né? Enfim, vamos ver o que Enfim, né? vai acontecer. Mas a gente sabe da expansão dos cursos. Mas vai ser no decorrer que a gente vai ser pego de surpresa, né? Porque aí vai se dar os desdobramentos e os problemas. É os problemas, Mas que o nosso médico do programa vai estar no meio do rolo, digamos, ele vai estar. com certeza. Isso é fato, isso é fato. E quanto ao instrumento, professora, o fluxo, tranquilo, eu poderia finalizar ele assim e vocês passarem para os supervisores. Concordo que a gente também qualifica daí um pouco mais a informação, né, para o médico, até para a gestão, para mim também. Acho que sim, acho que estão de acordo, né? Eu acho que o documento preliminar que você elaborou está bem bom, acho que comporta aí as principais demandas aí e dá a orientação de para onde que as pessoas devem se localizar. Por exemplo, agora há pouco estava ali numa conversa, acho que Samuel e a Keila, perguntando sobre fluxo para transferência de profissional entre municípios ou entre unidades ou entre não sei o quê. Então, e aí o médico quer que o supervisor dê para ele qual é o e-mail para onde ele vai mandar esse pedido de transferência. Ele tem que se virar para essa coisa. Professora, até foi bom você ter me falado. Eu vou incluir nesse documento aqui o remanejamento. Por quê? Não precisa vocês gastar o tempo, porque é só pergunta aleatória. A lei é bem clara com os critérios e os médicos querem que a gente explique detalhes do que é dependente legal, detalhes do que é uma situação de saúde, e isso é particular de cada um, e o médico ele tem que ter os critérios para fazer o seu pedido de remanejamento. Aí eles misturam vaga, misturam pedido de vaga, misturam a questão que a gestão disse, mas nem a gestão sabe e não pode interferir no remanejamento. O remanejamento é a lei. Então, até se seguir, até eu deixar o documento arrumadinho, que até amanhã eu deixo ele pronto. Se caso vir essa demanda hoje, remanejamento, pode passar o telefone da referência regionalizada. Eu já tenho até a resposta pronta. Eu sempre tenho umas respostas prontas. E a do remanejamento eu já deixo pronta, porque é muita gente. É assim, é umas situações que enche o saco, falando bem a verdade, sabe? Toma tempo da gente com uma resposta que, assim, já está na lei. Você manda a lei e o médico procura brechas que, na verdade, ele não tem critério, entendeu? Então, assim, isso toma muito tempo do supervisor, que eu não entendo que é uma responsabilidade dele, né, fazer essa resposta, e ele pode demandar para mim que eu já, que nem falo o outro, eu já corto a esperança de quem não tem esperança mesmo, não, né? Porque o objetivo do programa não é ficar fazendo remanejamento, né? É incentivar a fixação no território. Mas eu acho que, assim, o que for surgindo também, queria que ficasse claro para vocês, tutores, que o que fugir dessa situação, porque pode acontecer, né? A gente já teve outros problemas que envolvem o médico, como, por exemplo, agressão física, assédio, outras questões administrativas, desligamento por falta do estudo, da especialização. Aí eu não desenhei, mas o meu telefone ele é o mesmo. Vocês podem, né, orientar, me procurar, eu faço a orientação. Essas são as que assim eu preciso de mais precisão para responder de algumas informações que me respaldam sendo pelo e-mail. Né? Por exemplo, a contrapartida é uma questão que eu já aproveito e faço o e-mail para o gestor, e se for o caso, a gente já até utiliza ele na abertura do processo administrativo, porque é da onde tem o início da demanda, né? Então, assim, o que eu consegui lembrar que mais acontece no território é isso, né? O processo de trabalho, eu vou só deixar a orientação para que a gente, então, sempre parta do pressuposto de diálogo, né? Porque eu não tenho, cada município vai ter uma situação, e as demais eu acho que ficou bem claro, e o que for surgindo a gente se organiza, né? E vai tirando as dúvidas no meio do caminho, né? É isso aí. Acho que é isso. É isso aí. Só eu gostaria, assim, que a gente tendo um canal direto de comunicação, né, Adelita? Por mais que os fluxos
tenham se alterado, mas eu acho que o canal direto de comunicação entre a gente, eu acho que é super importante, Não, até para sim. dar conta das questões. Ok? Alguma coisa mais? Cate. A questão, professor, acho que as avaliações elas devem iniciar no meio do ano. Só espero, né, Cate, que com um sistema que funcione, porque eu não quero envelhecer Tomara mais 10 Deus. anos novamente. Que caos. Envelheci 10 anos em dezembro. Eu fiquei sem os cabelos. E falar que da parte da não foi um momento bom, não foi uma avaliação fidedigna nem da parte da gestão, porque muitos estavam de saída, muitos já saíram antes da avaliação e aí tinha equipe nova. Então, a avaliação não foi feita com o rigor que deveria, mesmo que essa avaliação teve, como que a coordenação colocou para a gente, um intuito educativo, mas nem educativo a gente conseguiu chegar em alguns municípios, entendeu? Não foi dado feedback para o médico, a avaliação não foi tão correta, ou foi para menos ou foi para mais, mas assim, não foi um processo muito fácil de operacionalizar por conta do sistema, entre outras coisas, mas também não foi um processo, na minha avaliação, tão construtivo assim, não, porque ele foi feito meio atravessado do que era o objetivo, mesmo sendo educativo. Né? Infelizmente. Agora, no meio do ano que for, a gente já está com gestão mais consolidada. Embora aqui em Rondônia, a gente trocou 27 secretários de saúde dos 52. Desses 27, 4 já estão na segunda vez. E aí, até junho, né, a gente espera que esses fiquem, né, enfim. Mas, assim, é uma troca-troca que acontece muito, né? E começo do ano e final do ano já era previsto isso. Então, quem sabe no meio do ano a gente consiga, né, ter uma maior clareza e todo mundo já conhece o trabalho dos nossos médicos aí no território. Bom, eu acho que era isso. O Cátia, tu consegue tirar uma foto nossa? Ou eu tiro? Não sei se o Arlene pode... Eu tirei. Tu quer que eu tire outra? Não, se você tirou, tá ótimo. Tirei. Aí depois até dá para pegar na plataforma a lista dos participantes direitinho. De qualquer maneira, eu fiz o printzinho aqui da tela. Mas dá para pegar. Só para aparecer agora, né, Marilene? Podia abrir tua câmera só para aparecer agora. É mesmo. Meio Arlene. Não? Oi, estou ouvindo, participando, mas minha internet está muito ruim. Agora eu caí e tive que entrar de novo. Então não quero nem ligar o vídeo para não cair de novo. É só para fazer o print da tela aqui, Marilene. Falar nisso, o Arlindo está falando aqui que está faltando um médico. Ele entrou agora no programa, depois de ontem. Acho que hoje ele entrou para nós aqui no plano de trabalho, lá de Chikungunya. Precisa concluir tudo o supervisor. Mas ele podia fazer isso. Pode ser? Até ontem não tinha esse médico, não, Ana. Sim, faço sim. Sim. A homologação desse médico foi ontem no SGP. É por isso que ele só entrou agora. Em plano de trabalho, nós vamos ter 41 vagas no novo edital. Quantas? 41 vagas. Quando sai esse edital? Provavelmente mês que vem. Já era para ter lançado, aí o pessoal lançou o edital de transição do Médicos pelo Brasil para o Mais Médico. E aí aqui no estado só 3 optaram em lançar o Médico do Brasil e vir para o Mais Médico. Um optou ficar no mesmo município e 2 vão para fora do estado. Aí terminando essa fase de apresentação, que já é no início de maio, eu acredito que daí sai o edital para os médicos se inscreverem. Aí Rondônia está com 41 vagas. Quadro de vagas, eu vou te mandar o link para você ver. Ou mando para a Caju, se vocês quiserem, eu deixo o link lá para vocês estarem olhando o quadro de vagas. Mas esse foi só o de adesão dos municípios, né? E tem que esperar o de chamada de inscrição dos médicos, que eu acredito que seja já no mês que vem, tá bom? Mas são 41 vagas aí para novos supervisores. Isso significa mais 4 supervisores, pelo menos, né? E está na hora de tentar ampliar os tutores também, né?
Ok. É isso? Então, tá. Alguma coisa mais? Da minha parte, não, gente. Tá bom, beleza. Joia, obrigada pela atenção de todos. Alguma coisa? Não? Estamos aqui. Arlindo, algo Não, mais? doutora Ana, Não. poderia, depois da gravação, aproveitar um pouquinho da sala só para me falar rapidinho com vocês a respeito daquela questão do e-mail, das bolsas, valores, tudo, só para me dar. Então eu vou interromper a gravação aqui, agradeço a Isso. participação de todos, acho que foi boa a reunião, e vou interromper a gravação.